Olá, tudo bem? Glaucio Nascimento, mais uma vez, 20 de abril de 2020, 3h47. Vamos conversar um pouquinho sobre um trabalho científico muito bom sobre coronavírus e gravidez. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar esse artigo aqui, que foi publicado no Jornal Americano de Ginecologistas e Obstetras e também com uma edição especial da Medicina Materno-Fetal. Isso aqui vale até a pena conversar um pouquinho, por quê? Porque realmente dentro da obstetrícia, dentro da ginecologia obstetrícia, que é uma especialidade só, existe uma subespecialidade que é a medicina fetal. Então, muitos colegas atuam só na parte da medicina fetal, enquanto outros, eles ficam mais na ginecologia obstetrícia, outros ficam só em ginecologia e outros ficam só em obstetrícia. Desses que ficam em obstetrícia, muitos se especializam em gestação de alto risco e alguns deles também fazem a parte de medicina fetal. Quando o profissional ele pratica a obstetrícia e também ele é da medicina fetal, existe eu não posso dizer que é subespecialidade porque não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira. Mas a medicina materno-fetal realmente ela engloba tanto os conhecimentos da obstetrícia clássica como também da medicina fetal. Então, é algo, tipo assim, para a gente realmente se admirar de uma certa maneira. Eu acho que é um conteúdo bem melhor quando você pega esse tipo de metodologia, de argumento, de subespecialidade, se é que lá nos Estados Unidos a gente pode considerar uma subespecialidade, mas é diferente esse olhar do médico que tem atenção com a mãe e com o bebê. Isso, inclusive, graças a Deus, é uma rotina dos nossos atendimentos, já que eu faço a parte da obstetrícia e também da medicina fetal. Mas vamos para o artigo. E o artigo, na verdade, é uma revisão sistemática. Ele também considera meta-análise, mas quando a gente pesquisa lá no PubMed e coloca o termo meta-análise, não aparece absolutamente nada. De qualquer forma, eu realmente acredito que esse trabalho de 25 de março, hoje, à luz da evidência científica atual, do dia 20 de abril de 2020, representa um dos melhores trabalhos quando a gente correlaciona coronavírus e gravidez. E por que ele é interessante? Primeiro, né? Vamos lá. Então, revisão sistemática, veja quantos autores e quantos lugares estão envolvidos, né? Então, ó, vamos lá. Itália, Reino Unido, né? Londres, mais uma vez Londres, Itália, Roma, Moscou, na Rússia, Itália, também outra universidade, Itália, Roma e também Estados Unidos. Então, é interessante porque não é um estudo que parte de autores chineses. Nada contra os chineses, mas chama atenção aqui que são autores de outros países que não a China, que decidiram estudar sobre coronavírus e gravidez. Vamos ver um pouquinho um resumo do trabalho. O objetivo do trabalho foi relatar a gravidez e os resultados perinatais das infecções por espectro do coronavírus e principalmente a COVID-19 devido à pandemia do SARS-CoV-2 durante a gravidez. O SARS é da síndrome da aguda respiratória grave, né? Que a gente chama mais o SRAG, né? SRAG. Fonte de dados, bancos de dados, Medline, Embase, Sinal, Clinical Trials, foram pesquisados eletronicamente utilizando combinações de variantes com a palavra coronavírus, ou síndrome respiratória aguda grave, ou SARS, ou síndrome respiratória do Oriente Médio, ou COVID-19 e gravidez. Os critérios de busca e seleção foram restritos ao idioma inglês. Critérios de elegibilidade. Os critérios de inclusão, todo artigo tem que ter o porquê, né? Vai incluir quem na população estudada, foram gestantes com doença confirmada relacionada ao coronavírus, definida como SARS, MERS ou COVID-19. Métodos de avaliação e síntese do estudo. Foram utilizados meta-análise de proporções para combinar dados e reportar proporções agrupadas. Os resultados da gravidez observado incluíram abortamento espontâneo, parto prematuro, pré-eclâmpsia, ruptura prematura das membranas, restrição do crescimento fetal e tipo de parto. Os desfechos perinatais observados foram sofrimento fetal,
score de apca menor do que 7 aos 5 minutos, hipóxia neonatal, internação em unidade de terapia intensiva neonatal, óbito perinatal e evidência de transmissão vertical. Quais foram os resultados? 19 estudos, incluindo 79 mulheres, foram elegíveis para esta revisão sistemática. 41 gestações afetadas pelo Covid-19, 12 pelo MERS, que foi do Oriente Médio, e 26 pelo SARS. O diagnóstico aberto de pneumonia foi realizado em 91,8%. E os sintomas mais comuns foram febre, tosse e dispneia. Para todas as infecções pelo coronavírus, a taxa de abortamento foi de 39,1%. É muito essa taxa. A taxa de nascimento prematuro foi de 24,3%. Também foi muito. Deixa eu até selecionar aqui para mostrar aqui melhor aqui para vocês, né? Então, olha só. 39% de abortamento espontâneo, 24,3% de parto prematuro. Ruptura prematura das membranas amnióticas, 20%, 20,7%. Pré-eclâmpsia, 16,2%. E restrição do crescimento fetal, 11,7%. 84% parto foi por cesariana. A taxa de óbito perinatal foi de 11%, 11,1%. E 57,2% dos recém-nascidos foram admitidos na unidade de terapia intensiva neonatal. Um número enorme. Ao focar no Covid-19, o resultado adverso mais comum da gravidez foi o nascimento prematuro. Opa, deixa eu voltar aqui. O nascimento prematuro menor do que 37 semanas, ocorrendo em 41% dos casos. Enquanto que a taxa de morte perinatal foi de 7%, muito elevada. Nenhum dos 41 recém-nascidos apresentou sinais clínicos de transmissão vertical. Então, vamos passar para outro slide. Vamos apagar isso aqui, né? Que agora está tudo escrito aqui agora. Vamos limpar. Ficou legal, mas acabou que atrapalhou um pouquinho aqui, né? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Conclusão do trabalho. Nas mães infectadas com infecções pelo coronavírus, incluindo Covid-19, mais que 90% das quais tiveram também pneumonia, como se fosse uma infecção oportunística que aí cairia a imunidade e a pessoa ficaria mais predisposta a infecções bacterianas, como também necessidade de intubação e procedimentos que estão relacionados com a infecção. O parto prematuro é o resultado adverso mais comum da gravidez. Aborto, pré-eclâmpsia, cesariana e morte perinatal, de 7% a 11%, também foram mais comuns do que na população em geral. Não houve casos publicados de evidência clínica de transmissão vertical, ou seja, as evidências estão se acumulando rapidamente e esses dados eles podem ser atualizados em breve. Os resultados desse estudo podem orientar e aprimorar o aconselhamento pré-natal de mulheres com infecção por Covid-19 que ocorrem durante a gravidez. Então, um comentário importante que eu acho que vale a pena a gente falar é exatamente o que o Ministério da Saúde já admitiu, que gestante faz parte do grupo de risco. Se fosse também só uma gripezinha, se não fosse nada demais, os resultados, tanto maternos como perinatais, eles seriam os mesmos. E não é. Taxa de aborto aumenta, parto prematuro aumenta, pré-eclâmpsia aumenta, a ruptura prematura das membranas aumenta, a restrição de crescimento aumenta. O que é que precisa mais para ficar bem claro que realmente a infecção pelo coronavírus na gravidez é algo que deve ser levado muito a sério, muito a sério, muito a sério. Eu vejo muitas vezes a gente se preocupando com leito de UTI, clínica, de respirador, e tem que se preocupar mesmo em contratar médicos e nossas maternidades, principalmente maternidades públicas, aqui uma realidade no Recife, por exemplo, ainda carente de profissionais, equipamentos e EPIs. A gente realmente precisa focar em relação à saúde materna-infantil, porque senão
os nossos desfechos maternos e perinatais já estão começando a ocorrer, então desfechos bem desafiadores, bem difíceis mesmo, e a gente precisa dar um basta nisso aí, combater realmente o coronavírus, a pandemia do coronavírus com maior seriedade, ao meu ver, na área também da obstetrícia, na saúde materno-infantil. Eu ainda vejo de uma maneira muito tímida esses esforços, pelo contrário, as maternidades continuam lotadas, já está começando de novo notícias de aglomeração em lugares onde são realizados exames, tanto de pré-natal como de ultrassonografia. Então, e principalmente na maternidade, superlotação nunca foi aqui na nossa realidade do Recife, nunca foi algo superado. Então, se você tem essa superlotação, é óbvio que a gente vai ter disseminação do vírus, mesmo que você impeça o acompanhante, como é uma rotina em algumas maternidades, e tem uma certa justificativa, entendimento disso, mas com tantas características que a gente tem de privacidade mínima da mulher, por que uma mulher tem que realmente ficar na enfermaria cheio de outros pacientes? Por que não pode humanizar mesmo, garantindo uma hotelaria mais adequada? Por que tem que ser tão diferente, né? No particular, ela fica no apartamento e no SUS ela fica cheio de outros pacientes. A gente sabe que o custo disso é importante, mas e o custo agora de uma doença transmissível, né? Que é transmissível pelo contato aí respiratório? E agora? Porque não é hora, agora é a hora de repensar em como a gente pode melhorar a assistência pré-natal e não reduzir, como também é a hora de a gente prestar atenção em melhorar as nossas instalações físicas das diversas maternidades, principalmente maternidades públicas, tá bom? Mas vamos voltar para o artigo. Então, o artigo realmente concluiu que esses desfechos adversos, né? E aí a importância, quando publica um trabalho, alguns trabalhos eles colocam por que é importante, quais os principais insights desse artigo. Então, por que foi publicado? Porque a doença do Covid-19, secundária à infecção por SARS-CoV-2, é uma pandemia mundial com um número crescente de casos confirmados todos os dias. E pouco se sabe sobre o efeito das infecções relacionadas ao coronavírus na gravidez. Quais são as principais conclusões do trabalho? A gravidez, no contexto da infecção pelo coronavírus, está associada a maiores taxas de aborto, nascimento prematuro, pré-eclâmpsia, parto cesáreo e morte perinatal. Não foram, em torno de 7 a 10%. Não foram relatados casos de transmissão vertical. E o que esse artigo, esse estudo acrescenta ao que já foi conhecido? Esta é a primeira revisão sistemática que explora a gravidez e os resultados perinatais de infecções pelo coronavírus que ocorrem, obviamente, durante a gravidez. Embora limitados, esses dados podem orientar e aprimorar o aconselhamento pré-natal de mulheres com infecção pelo Covid-19 que ocorre durante a gravidez. As evidências estão se acumulando rapidamente, portanto, esses dados eles podem se atualizar em breve. Antes de partir para a tabela, só queria enfatizar que, se você planeja engravidar e dá para esperar, não engravide no período dessa pandemia. Não engravide, é simples. Quer aumentar a taxa de abortamento, sabe do risco de parto prematuro, pré-eclâmpsia, ruptura prematura, beleza, então engravide. Agora, se mesmo com tanta ciência disso, né, você pode realmente optar por não engravidar e esperar passar esse período da pandemia, vai ser muito mais seguro. Ah, mas agora eu já estou grávida, meu Deus, vai acontecer isso comigo? Não. Não vai, não, a gente não espera que isso aconteça. Agora, o que a gente espera que aconteça? Melhoria do serviço de saúde e também, principalmente, na melhoria da assistência pré-natal. Glaucio Nascimento, eu não concordo totalmente que espaçar o número de consultas de pré-natal pode ser uma boa medida. Pelo contrário, eu acho que se a situação piora os resultados maternos e perinatais, é hora de a gente melhorar ainda mais o pré-natal. Isso pode ser feito à distância? Pode. Mas isso pode também ser feito presencial? Pode. Precisa ter realmente o cuidado que a gente sabe do distanciamento social, né? Do não ter aglomeração, toda a questão da higiene, mas, assim, de fato, nós precisamos melhorar a assistência pré-natal para que possamos também melhorar a assistência ao parto. O grande problema é que as maternidades, pelo menos aqui no Recife, as maternidades públicas não estão bem estruturadas para isso. Se eu estiver mentindo, pode pesquisar no Google. Escreva superlotação de maternidades em Pernambuco, em Recife, que você vai ver um monte de reportagens sobre isso. E esse problema, até hoje, ele não se resolveu. Isso é um fato. Isso é um fato. A mulher, até hoje, ainda perambula em busca de um leito de maternidade.
saindo de várias cidades e vindo parir muitas vezes em municípios distantes do seu local de origem. Mas vamos para a tabela. É um tema que me mexe, não tem como você unir a ciência com a parte social, sabe? Principalmente quem está na linha de frente cuidando dessas pacientes do SUS. Bom, agora vamos ver aqui de onde foram os trabalhos, né? Primeiro que aqui essa tabela mostra as características gerais do estudo. Então, basicamente, estudos, né, chineses, né? China. Tem aqui da Coreia do Sul, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Canadá e dos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, vejam, 3 casos. E o ano foi de 2004. Então, na verdade, foi o outro coronavírus, né? Não foi esse coronavírus. Os estudos mais recentes que estão sendo colocados aqui em questão, todos foram da China. Portanto, vale salientar que, se você é profissional de saúde e teve um caso de coronavírus, seja ético e publique. É interessante para o conhecimento nosso, principalmente aqui no Brasil. É hora de valorizar, sim, os relatos de caso. E eu estava conversando com um amigo meu que trabalha em UTI, não é porque teve um desfecho negativo que não é para ser publicado. Aí é que é para ser publicado. Teve um caso recente aqui no Brasil, que a principal hipótese foi miocardiopatia periparto por conta do coronavírus. E a literatura bate. Nós já temos artigos, a gente vai ver no estudo adiante, que miocardiopatia é uma característica da infecção do coronavírus também na gestação. Então, é preciso que sejam relatados esses casos. Não adianta dizer, mas é só um relato de caso. Não, é um relato de caso, é importante no período de pandemia. Até para a gente aprimorar ainda mais, não tem problema nenhum de você expor as dificuldades. Porque não tem sala por pressão negativa, não tem problema, é a nossa realidade. Pior é você chegar e não publicar. Entre você publicar, mesmo com as nossas limitações na assistência à saúde, mesmo com quaisquer dificuldades, e você não publicar, é muito pior você não publicar. Então, vai aqui um estímulo para quem tem algum relato de caso que publique, inclusive publique o quanto antes, porque o mundo todo, e principalmente no caso do Brasil, a gente precisa desses casos com a riqueza de detalhes, tá bom? Então, basicamente, a gente está vendo que os estudos foram chineses, sobretudo agora nessa epidemia de 2020, né? Todos os períodos aqui equivalem aos casos chineses. Então, a gente vai ter, né, o número de gravidezes, vai totalizar aqui, acho que deram uns 108 casos, né, de total. E aqui você vai ter uma média da idade, o tipo de coronavírus, se for o SARS-CoV, né, a síndrome aguda respiratória grávida, ou a do Oriente Médio, ou mesmo o próprio SARS-CoV tipo 2, que é o de agora. Bom, vamos ver aqui as proporções dos sintomas clínicos e os parâmetros laboratoriais de todas as populações infectadas pelo coronavírus, tá bom? Então, de cara, das características clínicas, vamos ver o que é mais frequente. O mais frequente é dispneia, falta de ar. E outro aspecto que também foi importante foi a linfopenia, né? Então, a diminuição dos linfócitos, né? Então, linfopenia, né? Na verdade, leucopenia é outro termo, né? A linfocitopenia é outra coisa. Então, exatamente isso, né? Se fosse, lógico, né? Deu um branco, né, pessoal? De vez em quando acontece. Traduzindo direto do inglês, né? Então, a linfocitopenia, né? É diferente. Aqui é justamente em relação à linfocitopenia. Se fosse leucopenia, aí realmente seria outra coisa. Você tem também como sintoma comum aqui a admissão à unidade de cuidados intensivos, né? 58,1%, necessidade de ventilação mecânica em 42,9%. E alguns casos de febre, veja que é bem menos frequente os sinais de febre e tosse do que de dispneia ou essas outras alterações laboratoriais. Bom, vamos seguindo aqui para ver também as proporções nessa outra tabela dos tratamentos utilizados, né? Então, de todos os estudos, 50% utilizaram, sim, a terapia antirretroviral, 27,9% fez uso da antibiótico terapia e os corticoides foram utilizados na maior parte dos casos,
tá bom? E foi por, não foi por, na verdade foi por, ele está dizendo aqui que foi por indicação materna e não fetal, porque você poderia prescrever o corticoide para amadurecer o pulmão do bebê, mas não era isso. Era para tratamento da patologia materna. Bom, em relação agora à proporção aos resultados da gravidez, né? Vamos ver aqui, ó, prematuridade 25,5%, parto prematuro tem um erro aqui na tabela, a gente consertou, 19,6% de parto prematuro menor do que 34 semanas, tá bom? Aqui ele não colocou, porque ele está colocando aqui pelo que quadrado, sabe? Aí é uma metodologia diferente, mas teve caso sim de pré-eclâmpsia, de ruptura prematura das membranas, de restrição de crescimento, de abortamento, e a taxa foi muito elevada de cesariana. Por isso que a proporção aqui ela está mais adequada. Está vendo aqui? Então, esse percentual relativo aqui, ele foi bem maior, tanto nas cesarianas, como na taxa de abortamento, como também na ruptura prematura das membranas, parto prematuro menor do que 34, e também de 37 semanas. Bom, vamos ver aqui comparando o SARS-CoV, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2, a diferença entre os casos, né? Então, aqui, parto prematuro no SARS-CoV tipo 1 era um pool de 15,03%, 1 a cada 15 casos, né? Do MERS-CoV 0, de 11 casos, e do SARS-CoV tipo 2, 14,32%. 41% é muito, 41% de parto prematuro abaixo de 37 semanas. Em relação ao parto prematuro abaixo de 34, 4 de 15 casos no SARS-CoV, 3 de 11 casos no MERS-CoV e 4 de 32 casos do SARS-CoV tipo 2, graças a Deus, não aumenta tanto a prematuridade menor do que 34 semanas. Mas esse parâmetro aqui de 15% ainda é um número elevado. Pré-eclâmpsia, nenhum caso no SARS-CoV, um caso no MERS-CoV e um caso no SARS-CoV tipo 2. Então, prestar atenção. Ruptura prematura das membranas, um caso no SARS-CoV, 0 casos no MERS-CoV e 5 casos no SARS-CoV tipo 2, 18,8%. Restrição de crescimento, 2 casos no SARS-CoV, nenhum caso no MERS-CoV e aqui ele colocou como nenhum caso. Então, para restrição de crescimento no SARS-CoV tipo 2, não teve. E na taxa de abortamento, aí a gente não vai ter do SARS-CoV tipo 2, porque é algo relativamente recente, né? Mas no SARS-CoV-1, né? No SARS-CoV original, 8 de 21 casos. E o parto cesariano, ele ocorreu em 72,2%, 7 cada 9, do caso de SARS-CoV, 61,8% no caso de MERS-CoV e 91% no SARS-CoV tipo 2. O que é que provavelmente isso pode indicar? Como existe é mais grave a infecção pelo SARS-CoV tipo 2, a necessidade maior de intubação orotraqueal, de ventilação mecânica assistida, então é óbvio que a taxa de cesariana vai aumentar. E infelizmente, a gente ainda deve inferir que deve aumentar as taxas de cesarianas, inclusive realizadas em ambiente de terapia intensiva, como já foi o caso, inclusive aqui em Recife. E agora vamos para os resultados neonatais, né, perinatais, em diferentes populações, né, de todos os casos de coronavírus. Sofrimento fetal, olha só, 15 de 44. Veja só, 15 de 44. Apgamenoxete, 1 de 48. Graças a Deus, até que não foi muito, né? Asfixia ou hipóxia neonatal, 0 de 27. Graças a Deus. Admissão UTI, 3 de 12. Aí já foi elevado. Morte perinatal, 5 de 60. E transmissão vertical, nenhum dos 60 casos estudados. Quando a gente compara SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV tipo 2, o que é que a gente vai ver? Em relação à transmissão vertical, a mesma coisa, né? Mas vamos ver aqui, ó. Nenhuma morte no SARS-CoV, 3 mortes no MERS-CoV e 2 mortes no SARS-CoV tipo 2. 7% aqui do risco aí. Admissão à unidade de terapia intensiva, 1 de 10 no SARS-CoV tipo 2. Hipóxia, nenhum. A gente viu que não tinha. Apgamenoxete, a gente teve 1 de 41 casos de SARS-CoV tipo 2. E sofrimento fetal, veja só, 12 de 30 casos. É muito, 43% aproximadamente, o que ocorreu em 0 no MERS-CoV
e apenas 3 no SARS-CoV. Em relação aos sintomas, né, de acordo com o tipo de vírus, né, que é que a gente vai comparar aqui? A gente vai comparar que a febre, ela foi um sintoma que ocorreu, né, em muitos casos aqui do SARS-CoV tipo 1, né, em 6 casos do MERS-CoV e em 32 casos de 41, 6 de 9, 32 de 41 do SARS-CoV tipo 2, sendo um sintoma mais frequente a febre do SARS-CoV inicial, né, do SARS-CoV, digamos assim, tipo 1. A tosse foi mais frequente também no SARS-CoV tipo 1, né, o 20 para 26, no MERS-CoV foi de 7 para 10, e no SARS-CoV tipo 2, 17 para 41. Tosse não foi tão importante. Dispneia foi frequente em 11 de 26 no SARS-CoV, sendo muito frequente, 7 em 10 do MERS-CoV e 3 de 41 do SARS-CoV tipo 2. Dor torácica, 2 por 26 no SARS-CoV, 1 em 10 no MERS-CoV e nenhuma em 30 casos de SARS-CoV tipo 2. Agora vamos para a pneumonia. Pneumonia, 100% dos casos de SARS-CoV. 9 para 11 casos, 76,5% ou 100% do MERS-CoV e 19 de 20 casos, ou seja, 91,68%. A linfopenia, ela foi frequente em todos os casos do SARS-CoV, em uma de 2 casos do MERS-CoV e em 15 de 22 casos, correspondendo a 65,6% do SARS-CoV tipo 2. O aumento das enzimas hepáticas ele foi frequente no SARS-CoV, também no MERS-CoV e também no SARS-CoV tipo 2, mais no MERS-CoV, enquanto que no SARS-CoV tipo 2, 29,5% e 37,9%. Necessidade de admissão em UTI, 53,3% nos casos do SARS-CoV, 44,6% no caso do MERS-CoV, e aqui foi o 9,29%. Necessidade de ventilação mecânica, 10 em 26 casos do SARS-CoV, 5 de 12 casos, 40%, bem parecido. E aqui, apenas 1 de 31, então foi bem diferente aqui, bem reduzida a necessidade de ventilação mecânica. Mas ainda assim, é uma necessidade elevada. E a morte materna ocorreu em 6 casos de SARS-CoV, 3 casos de MERS-CoV, e veja que interessante, nenhuma morte materna de SARS-CoV tipo 2 nesse estudo. E aí, se a gente confrontar aqui no Brasil, infelizmente nós já temos casos de morte materna por SARS-CoV tipo 2. Eu estou dizendo isso, inclusive esse vídeo, ele é muito mais para profissionais de saúde, principalmente obstetras, neonatologistas, pessoas que militam aí na saúde materna e infantil. E eu estou apresentando fatos, tá bom? Não é porque não é terrorismo, não é nada, são apenas fatos. Já teve morte materna, isso é um fato. Então, aqui no Brasil, chama muito mais atenção o SARS-CoV tipo 2, muito mais atenção. Então, a gente precisa ter cuidado literalmente redobrado para esses casos, tá bom? Então, vamos continuando. Vamos falar agora acho que esse slidezinho aqui, eu não me lembro exatamente se a gente comparou, mas tudo bem. Se teve diferença entre o tratamento de acordo com o tipo viral, né? Então, 66% foi feito a terapia antirretroviral no SARS-CoV, 50% no MERS-CoV e 74,8% no SARS-CoV tipo 2. Em relação à antibioterapia, aí foi feita em 90% dos casos do SARS-CoV tipo 2, em 50% do MERS-CoV e em 100% dos casos do SARS-CoV. E o esteroide para uso não fetal, o estudo fez em 50% dos casos de SARS-CoV, nenhum caso de MERS-CoV e 22,8% dos casos de COVID-19. Aqui ele explica as particularidades das mortes neonatais, né? Eu não vou, apenas por uma decisão, digamos assim, de evitar o pandemônio, mas realmente quem quiser saber sobre isso, ele fala de cada caso da morte, o porquê, etc e tal, mas eu vou optar por não detalhar esses óbitos, porque eu quero trazer mais as informações positivas
diante desse estudo, até para não cair em interpretações diferentes, mas quem quiser, o artigo ele está disponível aqui, tem um DOI, e aí você pode baixar. O que eu acho que é mais interessante a gente compartilhar é justamente essa revisão sistemática que a gente está discutindo aqui publicamente. É importante que os estudos sejam falados, principalmente os estudos em relação à gravidez. Eu sei que é muito desafiador, às vezes para o público leigo isso é complicado, mas realmente foi uma forma de trazer para vocês as principais evidências científicas aí, no caso desse artigo específico, na forma de vídeo, com a apresentação como se fosse uma aula. Como a gente não tem aglomeração, eu acho que esse vídeo pode ajudar, se pelo menos não precisa nem não precisa, pode refutar tudo que eu falei, pode discordar de tudo que eu falei, mas se por acaso você, como profissional de saúde, pelo menos lê o arquivo, o artigo científico e trouxer algum benefício para a sua conduta, já vai ter valido a pena. Então, o que eu acho que é mais importante desse artigo é a necessidade de a gente realmente estudar os casos fora da China. Os casos dos Estados Unidos que estão surgindo, então a gente ainda aguarda uma revisão sistemática de casos agora de 2020 da Europa, né, dos Estados Unidos e, por que não, da América do Sul. Como seria bom, já pensou se cada profissional que tivesse um caso de coronavírus na gravidez escrevesse o seu relato de caso, como que seria interessante a gente formar um grande grupo de profissionais que verdadeiramente discutisse as melhores condutas e entendesse quais seriam os impactos do Covid-19 aqui no nosso Brasil, até porque o nosso Brasil é cercado de diferenças, então os protocolos também são completamente diferentes, as instituições são completamente diferentes, então a gente precisa ter muito cuidado em relação à assistência materno-infantil nesse período do coronavírus. E de antemão eu sempre fui dizendo algumas coisas que iriam acontecer, coisas óbvias que iriam acontecer, se a gente realmente não falar sobre isso. É importante falar essa questão social das maternidades, porque a obstetrícia, a neonatologia, a saúde materno-infantil representa literalmente o futuro do nosso país. São as mulheres que, em geral, em grande parte dos casos, cuidam dos nossos futuros, dos nossos bebês, dos bebês dessa nação. E aí, se a gente não tiver esse cuidado diferenciado nessa pandemia de coronavírus, infelizmente, eu não posso esconder de vocês que nós vamos colher esse fruto mal plantado se a gente não teve cuidado. Por isso que é importante estar aqui conversando ainda no meio dessa pandemia sobre assistência materna e perinatal nos tempos de Covid-19. Espero que tenham curtido. Se achar que é interessante para alguém, principalmente se for profissional de saúde que lide com a parte materno-infantil, eu não busco esse pandemônio, essa infodemia. Se você se aperreia, se preocupa com essas informações, com esses artigos científicos, principalmente se você não for da área da saúde, não acompanhe, veja as outras coisas. As minhas pacientes, inclusive, eu até já recomendei que, se por acaso fosse uma situação de estresse, não assistam notícias ruins, notícias negativas. Pelo contrário, a pandemia do coronavírus, por mais que seja dura, ainda vai ensinar muitos pontos positivos para a nossa assistência, para melhorar a assistência. E eu acredito sim que é possível uma assistência humanizada e eficaz, mesmo diante dessas dificuldades. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.